Boa noite, pessoal que está assistindo esse vídeo aí. Espero que esse vídeo seja útil, né? Pensei alguns dias se gravava ou não gravava esse vídeo e resolvi por gravar. E venho aqui pedir para todos que conheçam ou que tenham algum adolescente, alguma criança em período escolar e que esteve longe da escola por esse período, para que vocês possam, dentro das condições de vocês, estimular essas crianças de forma a estimular o cognitivo, né, gerando alguns desafios, gerando a questão dele ter que pensar, raciocinar para fazer alguma coisa, porque há 2 semanas, né, o retorno escolar, eu venho presenciando algumas coisas desse tipo, a questão do raciocínio dos alunos. A gente percebe que eles estão voltando, né, para a realidade do convívio social, e essa falta, né, de 1 ano e meio desse convívio social, essa questão de desafiar ele a um pensamento, desafiar ele a um raciocínio, refletir, eu acredito que isso trouxe sim uma perda. E observando, né, algumas ações, eu acredito que nós, né, quanto professores, e vocês, quanto pais, podemos fazer com que essa lacuna ela se estreite, né, um pouco mais, e esse tempo para recuperação também seja menor. Então, para isso precisamos fazer com que nossos alunos, né, nossos filhos de vocês, eles sejam estimulados a raciocinar, estimulados a pensar. E eu nem venho aqui falar de questão de aprendizagem, questão de fazer uma coisa ou outra, saber ou não saber. Eu venho aqui falar sobre a questão de estímulo mesmo, do cognitivo, da questão do cara pensar um pouquinho, refletir, gerar essa questão de tá certo, tá errado, pensar para fazer, porque eu acredito que esse período em casa, muitos acabaram caindo no automático, né? Então criou-se uma rotina que talvez ele não tenha esses estímulos no dia a dia, e não é nem culpa de ninguém, na verdade ninguém tem culpa disso. Eu acho que nós, observando essa situação, temos o direito, né, e a obrigação de tentar auxiliar da forma que é possível. E por isso que eu venho com esse vídeo pedir para que vocês que têm a condição, né, de acompanhar o filho de vocês em relação aos estudos, faça, porque isso vai gerar um conflito para ele ali, que vai fazer um desafio, vai fazer com que ele mostre que está sabendo, porque ele tente, né, mostrar para você as condições e gere esse desafio no próprio inconsciente dele, para que ele possa estar melhorando essa questão de pensar, essa questão de refletir sobre o que está fazendo, porque o pouco que eu conversei com alguns alunos, eu percebi que está meio que no automático, né? Essa percepção, né? Muito tempo longe dos amigos, muito tempo longe de estímulos cognitivos, e isso com certeza prejudicou, né? Eu faço até uma analogia para minha área, né, da educação física. Eu conversando com alguns alunos, eu até dei esse exemplo. É como se eles tivessem quebrado uma perna e estivesse voltando a caminhar agora. Então ele ainda está num processo de readaptação, e esse processo de readaptação ele pode ser maior ou menor de acordo com o que a gente proporcionar para eles, em termos de estímulo, em termos de cobrança, né? Uma cobrança saudável, fazer com que ele pense, fazer com que ele tenha esse autodesafio. Então, você pai, você mãe, né, você professor também, que está vendo esse vídeo, eu venho aqui, né,
pedi, eu achei que esse vídeo fosse uma maneira que eu tinha de ajudar, porque nós temos uma percepção, os pais têm outra percepção, e eu acredito que se a gente pode estar ajudando, temos que fazer. Então eu venho com esse vídeo pedir para você pai, você mãe, que tem condição de acompanhar o que seu filho vem fazendo em relação ao ensino, em relação ao pedagógico, acompanhe. E se você puder proporcionar para eles alguns desafios, proporcionar para eles situações que ele mesmo consiga resolver problemas, né, de ordem cognitiva, você vai estar favorecendo para que ele comece a trabalhar esse processo novamente e, de uma certa forma, vai diminuir essa lacuna que foi criada por essa pandemia, que não é culpa do pai, não é culpa da escola, não é culpa do aluno, ninguém tem culpa. Mas se a gente tiver a oportunidade de auxiliar em relação a isso, vamos fazer. Se você tem condição de ajudar seu filho, se você tem condição de propor para o seu filho diferentes estímulos de ordem cognitiva, faça. Faça, porque o maior responsável, né? Aliás, o maior prejudicado vai ser ele, caso esse processo demore muito ou essa lacuna seja muito grande. E sabemos que, igual eu fiz agora um comparativo da perna quebrada, sabemos que se o processo de recuperação não for bem feito, a sequela ela fica eternizada. Então, dentro desse processo de aprendizagem, esse processo cognitivo, esse processo de envolvimento social aí que essa criança está, cabe a nós trazer estímulos para que ele possa minimizar essa sequela, que eu não tinha noção do tamanho que estava. Hoje dentro da escola eu percebo, né? Então, conversando, até as próprias ações dos alunos, e isso não é culpa deles, não é culpa de ninguém, e então cabe a nós estarmos trabalhando essa parte aí com eles. Então, mais uma vez, se você é pai, mãe e tem condição de ajudar e pode ajudar seu filho, sua filha, estimulando essa questão do pensar dele, você vai estar fazendo um bem enorme para o seu filho, porque eu não penso daqui 6 meses, eu penso daqui, sei lá, 5, 10 anos, o quanto isso pode se agravar caso permaneça desse jeito aí. Beleza? Espero que esse vídeo chegue, né, de uma forma positiva para vocês, que foi a maneira que eu achei de pedir e de tentar ajudar. Talvez a gente não consiga observar, estando de perto, algumas coisas. Então, espero que vocês, se puderem, façam isso pelos filhos de vocês. E se puder, compartilhe para que possa chegar para mais pessoas essa informação. E um ajudando o outro para, como eu falei anteriormente, a gente possa diminuir essa lacuna e sarar quanto antes aí essa lesão que não foi criada, que não foi culpa de ninguém aí. Beleza? Então, obrigado a todos aí pela atenção.